Hora de falar com Carlos Andreasa, que esse ano não pediu nada pro Papai Noel, afinal de contas, já conseguiu tudo com o Mengão dele, quase tudo, né? Faltou só o Mundial, mas foi um ano, convenhamos, recheado, hein, Andreasa? Bom dia pra você. Pedi nada, quero nada, um pouquinho de sossego agora no final do ano. Por exemplo, hoje, Barão, Carla Bigato, para essa coluna de hoje, espero que fique para amanhã, eu pretendia fazer uma leitura. Havia selecionado trechos inspirados da melhor literatura brasileira. E, no entanto, indulto de Natal. Teve uma decisão de Papai Noel, né, Andreasa? Rapaz, Barão, eu não aguento esse troço de indulto. Isso é uma excrescência no nosso ordenamento jurídico. E é engraçado porque é uma atribuição do presidente da República de que todo o candidato a presidente da República desdenha, todo candidato a presidente da República ataca, mas, uma vez eleito, aplica, usa. É uma regra. É o que eu não consigo entender. Mostra o oportunismo da nossa classe política. Não seria diferente com o senhor Jair Messias Bolsonaro, que, conforme amplamente sabido, ano passado, mas várias vezes, todo ano que havia decreto, porque ano passado não teve, Temer não deu. Todo ano que havia decreto, Bolsonaro ia atacar o decreto. E ano passado, diante da possibilidade de Temer decretar, Bolsonaro disse que seria o último, que em seu governo criminosos não teriam vez por meio de indulto. E aí é engraçado, né? Prometeu que não decretaria, decretou. E aí a sua defesa, os seus militantes já vêm a campo para defender o indefensável. Dizem que o presidente disse que não decretaria um indulto para criminosos, mas que ele não considera os policiais, os agentes de segurança pública contemplados por esse decreto como criminosos, de modo que, portanto, não teria mentido, certo? Vejam como se dá nó. Não faltarão desculpas, mas o fato, vamos ao fato, é que, por meio desse indulto, Barão e Carla, vemos Jair Bolsonaro, não é uma boa imagem, mas vemos Jair Bolsonaro nu. Não, por favor, para. Mas é o que se vê, Sinto muito, Carla Bigato, sinto muito ao ouvinte, por fabricar, por forjar, por oferecer essa imagem, mas vemos o presidente da República nu. Esse indulto é Jair Bolsonaro puro, Jair Bolsonaro absolutamente. E o que é Jair Bolsonaro? Talvez muitos se tenham enganado ao longo dos anos. Não foi por falta de aviso. Jair Bolsonaro é um líder sindical, um representante de corporação que sempre atuou publicamente em defesa de uma classe. Exatamente essa classe beneficiada pelo decreto presidencial. Tem também o aspecto da estrutura do discurso bolsonarista, um tema caro a essa coluna. Uma fala meticulosamente pensada há anos para segregar, para a cisão, para cindir, para atingir nichos, para se comunicar a nichos, para se comunicar apenas a setores da sociedade. Daí porque Jair Bolsonaro nunca será um líder popular, de popularidade muito alta, ao mesmo tempo em que será um líder sempre competitivo, porque fala e agrada parcelas específicas sólidas da sociedade. Este indulto é pura comunicação bolsonarista. Está mandando um recado, especialmente depois dos estremecimentos com a reforma da Previdência, está mandando um recado claro para os agentes de segurança pública, sua base fundamental. Outra coisa, talvez a mais importante, no caso desse indulto do Jair Bolsonaro, eu não tenho dúvida, e eu ouvi o comentário do Barão mais cedo e concordo, não tenho dúvida de que foi sim concebido como resposta à reação do Congresso contra o inconstitucional excludente de ilicitude, tema de que já tratamos aqui nessa coluna também. O Congresso deu uma trava nessa promessa de campanha, e aliás histórica, do Jair Bolsonaro, de modo que agora, tendo essa prerrogativa exclusiva do presidente, Jair Bolsonaro se vale dela para driblar aquilo que fora interditado pelo Congresso e, assim, aplicar alguns dos efeitos que desejava alcançar com a aprovação do excludente de ilicitude. É fato. E não é bonito. É feio. Dito tudo isso, a decretação do indulto é prerrogativa
exclusiva, como eu já disse, do presidente da República. Atribuição privativa do chefe do Executivo, neste momento, circunstancialmente, Jair Bolsonaro, ponto final. Eu falo isso triste, mas ponto final. Está lá no artigo 84 da Constituição Federal. E, portanto, lamentando imensamente, não vejo, infelizmente, sob a letra da lei, como mudar isso. Como mudar isso, ou seja, a prerrogativa do presidente da República para decretar um indulto bizarro, um indulto afrontoso, não vejo outra forma de mudar isso, senão com um outro poder da República invadindo a esfera da competência do Executivo, o que só pioraria as coisas. É sempre um perigo esse choque institucional. A gente tem o precedente, Barão também falou mais cedo, de 2017, quando o Supremo editou e recortou o indulto de Michel Temer, que podia nos indignar e nos indignou e nos deveria indignar, mas que era perfeitamente legal. Não podemos nos esquecer dessa dimensão. Estava estudando o texto do decreto e confrontando com a jurisprudência sobre indulto e com os conceitos do indulto para ver se haveria alguma fragilidade formal nesse indulto do Bolsonaro. Insisto, acho que à luz da lei não há muito o que se fazer. Mas sim, talvez haja uma fragilidade, uma brecha. O texto desafia um dos conceitos do indulto, que é o da impessoalidade. Outro tema muito caro a esta coluna, a impessoalidade, um dos pilares da República. Ao se dirigir, Barão e Carla, a uma categoria, aos agentes de segurança pública, talvez se configure aí um indulto discriminatório. Aliás, consistente com o discurso do Jair Bolsonaro, mas aos limites da Constituição. Há quem defenda, segundo eu estudei essa manhã, que escolher categoria profissional para ser beneficiada é prática inconstitucional. Quem pode, se pode dar indulto para crimes culposos, conforme regulamentado pelo decreto, teria de ser extensivo a todo mundo condenado por crime culposo e não exclusivamente a uma categoria. Insisto que tenho dúvida, é um assunto controverso, para mim não há muito o que fazer, mas estou certo, como disse o Barão mais cedo, haverá uma chuva de ações contra esse decreto, uma chuva de ações no Supremo Tribunal Federal e tampouco tenho dúvida de que seguirá esse caminho da impessoalidade para tentar derrubar o decreto. Vamos ver o que acontece. É um decreto triste, porém me parece embasado na lei, Eduardo Barão. Pois é, o Andreasa queria hoje lembrar de coisas maravilhosas, literatura, né? E aí, infelizmente, teve essa última canetada do presidente no finalzinho desse ano de 2019, às vésperas do Natal, e vai dar pano pra manga. Andreasa, um grande abraço, boa ceia pra você, viva o Flamengo e até amanhã, meu caro. Amanhã tem mais, amanhã é literatura, tá? Um beijo. Valeu. Beijo.